graça e paz. Hoje nós vamos, então, partir para a parte 2 da oração sacerdotal de Cristo. A gente vai, a partir do verso 13, continuar falando, né, sobre a oração, e muito do que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes da aula, eu acredito que vai ser elucidado por aquilo que vem. Eu oro, você ora? A Andréia ora. Ora aí, ideia dele, adora de dar serviço. A velha do coque tá aqui desde o começo, bora lá. Vou orar por esse seu coração. Ora, ora que precisa muito de oração para esse Eu coração. não nego oração, vai lá. Mãe, gelado esse coração aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essa aula diante de ti. Senhor, que o Senhor alargue as estacas do nosso conhecimento, que o Senhor revele o Pai, o Filho e o Espírito Santo através da sua palavra, que a gente possa te conhecer todos os dias um pouco mais. Continua falando conosco, Senhor. Traz mesmo a clareza de todos os textos para nós. Traz revelações profundas para a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus. E que o Senhor fale tão forte conosco que a gente nunca mais esqueça essa experiência. Senhor, eu quero que o Senhor coloque as suas mãos sobre essa comunicação, que nada atrapalhe, não deixe a internet cair, não deixe os celulares pararem de funcionar, não deixe que nada, Senhor, aconteça para que a gente perca qualquer segundo dessa palavra, Pai. E nós entregamos a Ti toda a honra e toda a glória, que o Senhor traga mesmo, Senhor, revelação para as minhas irmãs, que nunca falte nos lábios delas a Tua palavra, e que o Senhor as revele para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Então vamos lá, eu vou ler aqui. Deixa eu só mudar o negócio. Então nós vamos partir do 17, a partir do verso 13, Cristo está orando assim. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviastes a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tem amado esteja neles, e eu neles esteja. Ah, mas é muito lindo isso, né? Puxa vida. Então, nós terminamos a aula passada. Jesus estava falando para eles, né? Orando ao Pai, enquanto eu estava com eles, eu os guardei. Agora, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Então, ele continua com os discípulos. Por quê? Porque agora eu volto para ti. E dito isto ao mundo, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Então, Jesus está comunicando, Pai, eu estou voltando para o Senhor. Então, por eu estar voltando para o Senhor, eu falo isso enquanto eu estou aqui, para que eles vejam, porque
ele está orando ao Pai, mas na presença dos discípulos. Então, essa oração também tem uma mensagem a passar para os discípulos. Olhe que eu vou pedir, olhe como eu converso com o meu Pai e vocês vão experimentar as respostas que o Pai vai dar. Então, era uma forma de fortalecer também o coração dos discípulos, por enquanto discípulos, dos discípulos que estavam ouvindo esta oração. Então, eu falo isso no mundo para que a alegria deles, quando tudo isto acontecer, seja completa, eles possam descansar que a oração é respondida, que o Senhor ouve aqueles que são seus filhos, né? Então, Jesus estava fazendo essa oração para que o coração dos discípulos também pudessem estar sendo fortalecidos pelo exemplo que ele estava dando e pela resposta que eles viveriam lá na frente, porque no capítulo 18 nós já vamos estudar a crucificação. Então, para você ver como está próximo os eventos. Jesus sabia disso, estava muito próximo. Então, Jesus usou este momento também para quê? Para instruir os discípulos, para fortalecê-los, porque daqui a pouco eles vão ser dissipados, eles vão cada um para o seu canto lá, e era uma forma que Jesus tinha de falar com eles. Aí vamos lá, ó. Aqui Jesus sempre vai buscar também a unidade. Você vai ver que em vários versículos nós lemos para que sejamos um, para que sejamos um. E ele vai continuar. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 14. Que palavra Jesus deixou? Que palavras o Senhor trouxe? Ele trouxe as palavras de vida, que é a vida eterna, que é a vida do Pai. Ele trouxe esta palavra para nós. Então, quando ele traz esta palavra, ele fala assim: olha, dei-lhes, eu entreguei para todos esses daqui, eu entreguei a tua palavra. Para quê? E o mundo os odiou. Isso está no passado. Ó. O mundo os odiou. Olha como Jesus já ora com toda a obra consumada. Olha o tempo verbal. E o mundo os odiou, porque não são do mundo. Aqui a gente vê que uma das formas de separação do mundo é pela vivência da palavra, pela obediência da palavra. Aí você pode perguntar: como eu posso ser santo? Tenha a palavra funcionando em você. À medida que a palavra, que é a vida eterna, que é Cristo trabalhando em você, você vai se santificando. Por isso que Jesus disse: Pai, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Porque não são do mundo. Como eu do mundo não sou. Eles deixaram de ter toda a característica que os qualificava no mundo. Por quê? Porque eles eram do mundo. Antes de Cristo, a obra redentora ainda não se realizou no tempo nosso. No tempo desta oração, no tempo em que Cristo está orando, no coração dele, no espírito dele, já está consumado. Já se consumou tudo, inclusive os discípulos virando apóstolos e trazendo a palavra redentora que nos alcança e vai estar alcançando outros ainda. Essa oração ela é linda, né? Por quê? Por que Jesus não pertence? Porque não tem o caráter. Jesus não pertence ao mundo porque não tem o caráter do mundo. Nós não devemos ter ou manifestar o caráter do mundo. Por quê? Porque é a palavra que está em nós, que é a palavra do Pai, a vida eterna, que nós devemos manifestar. Ao manifestar a palavra, que é Cristo, lá em João 1, lembra? Que a gente estudou? Que é Cristo. A hora que eu manifesto, a palavra manifesta que é Cristo, eu estou santificando quem eu sou. Isso é uma forma E aí a gente também lembra Paulo, né? Em Romanos, quando ele fala, quem fazia, não faça mais. Paulo em Romanos vem tratando a gente para que isso que Cristo está falando aqui em João aconteça, para a gente perder todas as características. Lembra como a gente foi confrontado em Romanos? Para que a gente perdesse todas as características mundanas para cada vez mais Cristo fosse formado em nós, como a gente viu lá em Efésios, para que atinjamos a estatura de varão perfeito, né? E para isso, a gente não pode mais trazer o mundo para ou deixar o mundo ainda se manifesta na nossa personalidade. Então, sabe aquela música do Thales? Parece que é difícil só para mim? É difícil só para nós? Por quê? Porque o mundo nos odeia.
Literalmente, o mundo nos odeia. E por ele nos odiar, entenda, ele não odeia por quem você é, ou no sentido assim, do carro que você tem, da roupa que você tem, do sorriso que você dá, da saúde que você dá. As pessoas podem te invejar. O mundo te odeia por quem você é. Por quê? Porque quem você é a manifestação do Pai. E o mundo é adversário do Pai. Como a gente vai ver em Apocalipse, como nós vimos em Apocalipse, Vimos em o Apocalipse. Deus Pai vai julgar o mundo. Porque o mundo Então, jaz no maligno, porque o né? mundo jaz no maligno. Automaticamente você vai ter resistência sim. E essa resistência é justamente por quem você é e a quem você pertence. Você pertence ao Pai. Por pertencer ao Pai, que é Cristo, né? Você vai pertencer a Cristo, que você é presente de Cristo, do Pai para Cristo. Por você pertencer a Cristo, automaticamente o mundo já te odeia. Por quê? Porque odiou a Cristo. Lembra? Ele só está agora conversando tudo aquilo que ele conversou com os discípulos. Ele está orando ao Pai, mais uma vez colocando aquilo que é o coração dele. Então, 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A palavra traduzida correta aqui é maligno, tá? Porque ele está vindo falando, ele está sempre falando, se referindo a Satanás. Então, o mal cabe, a tradução cabe, mas não é a correta. A correta é o maligno, porque maligno é uma pessoa, Satanás. E ele está vindo, né? Jesus não teve nenhum problema em nomear quem é o inimigo e o que ele faz. E ele continua: não os peço que os tire do mundo. Por quê? Porque Jesus está indo para o Pai. Ao ir para o Pai, ele está deixando uma comissão, que são os discípulos. Os discípulos, eles vão ter que propagar tudo aquilo que Jesus disse para eles, para que a igreja se torne muito maior. Nós hoje estamos aqui por quê? Porque houveram testemunho, esses homens continuaram a fazer o que Cristo ordenou a eles. O que Cristo veio fazer, eles continuaram, chegou até nós e nós vamos continuar também, porque é uma comissão que vai passando. Jesus não pediu para tirá-los do mundo, porque não era, eles tinham uma missão. Assim como Jesus teve uma missão, eles têm uma missão. Nós temos uma missão. Então, Senhor, me tire daqui. Não vai tirar. Ele pode te livrar do mal. E Livrar essa do deve ser a mal. nossa oração, né? Essa tem Livra-nos que do ser a nossa maligno, oração de né? fato, porque Deus não vai nos tirar. Às vezes quando a gente pede, ai Senhor, me leve embora para minha casa, eu não quero ficar nessa aqui não, né? Aí o pai fala, não, não, eu posso te livrar do mal, mas ficar aí você ainda vai ficar porque você ainda tem uma obra, quando você não morre, né? Neste caso aqui, os discípulos literalmente tinham que continuar. Então, Jesus orou: não peço que os tire do mundo, porque eles têm uma função, mas livra-os do mal, livra-os do maligno, livra-os de Satanás. Lembra que ele falou: Pai, eu os guardei em teu nome, guarda-os agora eles são responsabilidade tua, como eu guardei, guarda-os. Por quê? Porque a partir da morte de Cristo, nós teremos também a mesma autoridade que Jesus possuía. E Jesus tinha toda a autoridade do Pai. E ele transmitiu isso para nós. Então, a partir deste momento, o Pai nos guarda como guardou a Cristo. Por quê? Porque ele está em nós. Então, ele fala: Pai, só os guarda do maligno. Só os guarda, que isso já é fantástico. Então, entenda, nós sempre teremos adversário neste mundo, sempre, seja ele qual for, travestido de situações, mas o nosso adversário é Satanás. Uma dificuldade, uma situação assim, vai ser o mundo Uma contra nós. resistência, Uma né? resistência é o mundo contra nós. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é este bom ânimo que vai ter que nos alimentar no dia mau. No dia mau. Então, é isso que Jesus está pedindo. Não vai tirar do mundo, vai mantê-los, porque tem função, tem atividade, tem coisa para fazer aí. Tem chamado para viver. É Tá bom? verdade. E tem 16. Cristo para mostrar, né? E tem Cristo, tem vida no meio de toda essa dificuldade, tem vida para nós experimentarmos, para os discípulos experimentarmos, tem vida. Como a gente vai estudar nos outros versículos. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então ele repete o versículo, ele fala do mundo aqui agora? 14, né? 14. Ele repete de novo o versículo 14. Então, a gente pode interpretar da seguinte forma: olha, concede que esses discípulos não entrem no domínio de Satanás. Quando diz guarda-os,
Guarda-os, Pai, porque não entre, pois eles definitivamente não pertencem a Satanás. E eles são teus e meus. Eles não pertencem a esse mundo perverso. O fato de não pertencer a este mundo te traz a cobertura do mundo a qual você pertence. Quem não pertence a Cristo não tem proteção neste mundo. Está à mercê de Satanás. E literalmente, Satanás não vai poupar os seus. Não poupa. Mas quanto a nós, ele pode nos tocar com a permissão do Pai. Então, somente. E o Pai vai deixar? Muitas vezes vai. Por quê? Porque ele quer nos amadurecer. E à medida que a gente amadurece, mais nós nos aproximamos. À medida que nós nos aproximamos, mais nós amadurecemos e mais conhecedores de quem ele é e o que ele pode para nós é palpável. E é isso que o Pai quer. Porque, olha, quando Deus diz, ele não poupou o seu próprio filho, não vai te poupar. Por quê? Porque tem propósito para você. E o propósito dele é muito maior do que você pode ver. 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos lá, o que a gente pode traduzir dessa forma? Ó, Pai Santo, torna-os santos na verdade. Por quê? Porque a verdade é Cristo. À medida que a palavra vai se manifestar em nós, nós vamos sendo santificados. A palavra do Pai, que é a palavra que Cristo trouxe, tudo o que Cristo falou, a gente vai ver mais em Mateus, a gente vai ver mais em Marcos, essas palavras que vem trazendo os textos em vermelho, vai ficar um pouquinho mais explícito, porque João mostrou um outro. A gente vai, quando estudarmos Mateus, a gente vai ver mais isso. Tudo que Cristo falou foi o Pai, porque ele não fez nada por ele. Ele fez o que ele viu e o que ele ouviu. Então, todas as palavras que Jesus trouxe para os discípulos naquele momento, era o que o Pai falou. E o que o Pai falou é a realidade. Se você tiver dúvida daquilo que é o Pai, vá ver o que Jesus falou. Por quê? Porque a palavra é a realidade de quem o Pai é, de como o Pai pensa, de como ele se manifesta, de tudo isso. Então, quando essa palavra ela começa a trabalhar em você, você vai adquirindo santidade. Por quê? Porque você vai se afastando daquilo que são conceitos do mundo, daquilo que são princípios do mundo, daquilo que são valores do mundo. É isso que a palavra tem este poder. A palavra que é usada para santificar, ela se chama agiasien. É feia, né? Agiasien, que vem do adjetivo ágios, com H, tá? E agien tem dois significados, que pode ser significar para separar para uma tarefa especial, e é isso que Deus faz com todos. Não, alguns ele chama para um outro trabalho, mas todos têm um chamado. Todos. Todos têm um chamado. Então, a gente vê isso quando ele chamou Jeremias, quando no ventre da tua mãe eu te separei, já te chamei para profeta das nações, está lá em Jeremias 1:5, e em Êxodo 28:41, quando ele dá um chamado específico para os filhos de Arão. Ele separa os filhos de Arão para que sejam o quê? Levitas, para que cuidem literalmente disso, dos sacerdotes, não os levitas, o sacerdócio. E aí, essa palavra também, ela implica em, olha que fantástico, equipar alguém com as qualidades de mente, coração e caráter necessários para levar a cabo esta tarefa. Quando Deus te chama para algo e Ele te chamou para algo, por isso que você veio para esta terra, Ele já te capacita com o Espírito, com a palavra, com a vida dele para executar esta tarefa. Isso é o que Jesus está dizendo aqui, ó. Santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, à medida que essa palavra vem se manifestar em nós, nós ganhamos a santidade, a santificação. E a santificação me aproxima daquilo que é o propósito, me capacita para fazer aquilo para o qual Deus nos enviou. E Deus nos enviou para quê? Eu sempre faço essa pergunta nas aulas. Para que Deus nos enviou? É uma pergunta, né? Mas tá tudo bem. Não é retórica, é mais Não é retórica, é uma pergunta.
É interessante, né? Toda vez que a gente bate, quando fala quando é o chamado é um só. Expressar a Cristo. Não importa se você expressa Cristo num altar, num púlpito, se você expressa Cristo numa sala de aula, se você expressa Cristo limpando a sua casa, porque se limpar a casa orando por ela, você está expressando Cristo, está trazendo o reino para a tua casa. Então não tem como separar a sua vida. A sua vida é para a proclamação daquilo que é Cristo, para expressar Deus por intermédio de Cristo. 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Aqui Jesus fala como enviado e enviador. Eu fui enviado, o Senhor me deu uma missão, eu estou dando uma missão para esses aqui. Então, eu fui enviado e eu estou enviando para que façam o que o Senhor tem, né? Qual era essa missão? Os discípulos foram enviados para quê? Jesus veio aqui para quê? Jesus veio à Terra para trazer a obra da redenção. E ele foi enviado para isso. A hora que ele envia os discípulos e a igreja com a mesma missão, a redenção de Cristo. Porque a redenção de Cristo, como nós temos visto e cada vez mais alargado, a salvação é só, eu sempre falo, é um embrulho do presente. Quando você abre a salvação, tem uma série de coisas por trás dela. Né? A gente tem visto que tem mesmo. E esta é a obra da igreja. É para isso que ele enviou os discípulos. E é o Espírito quem vai estar fazendo isso em nós. Amém. 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Se Cristo é santo, como ele vai se santificar? O que vocês acham? Como é que o santo se santifica? Para que um santo vai se santificar? Nós entendemos, né? Porque viemos oriundos do pecado original, nós precisamos nos santificar, uma santidade estática no espírito, uma santidade progressiva na alma e uma santidade que vai chegar na glorificação. Mas Cristo precisava para quê? O que vocês acham? Que Cristo precisava se santificar para quê? Para nos dar o exemplo, Para nos dar o exemplo. O que mais? Ninguém mais quer arriscar? Nem a Dona Marina? Ô, Mar, você está falando de lado, eu não consigo ler sua boca, você sabe disso, né, Mar? para cumprir o que foi determinado para ele? Também, também. Porque se ele não fizesse isso, nós não teríamos o que. Ele não levaria a cabo a obra dele. Ele fez isso para nos ensinar, como a Sueli disse, para nos dar exemplo, mas também para falar, para que todo o sacrifício dos discípulos passasse também a ser voluntário. O seu sacrifício, o carregar da sua cruz, crucificar você todos os dias, precisa ser voluntário. E poderia-se dizer que Cristo não precisaria, mas o Jesus que estava aqui, sim. Não, porque o Jesus nasceu sem pecado. Jesus foi o único homem que não veio com o pecado original. E por não ter o pecado original, ele não teve pecados. Nós pecamos porque nós viemos de um pecado original e esse pecado original, ele nos faz pecador em pecadinho, sabe? De fofoca, e Jesus não teve nada disso. Então, Jesus também não precisou se ser santificado. Como homem, não precisou porque não pecou. Jesus não pecou e não nasceu no pecado, né? Se ele Então, nascesse no pecado, ele nem poderia cumprir a ele não obra, poderia ser o cordeiro perfeito, né? porque ele tinha que ser perfeito, ele não poderia ter pecado de forma nenhuma. E nós já nascemos pecadores por causa Então, do pecado original. aqui o sacrifício se ofereceu. Sim. O sacrifício, o sacerdote, que é o sumo sacerdote, que é Cristo, e a vítima eram os mesmos, se fundiram. Nós também precisamos, na nossa vivência, pegar a nossa cruz e caminhar, ser voluntário. Por mais Escolha, doloroso né? que seja, é a escolha. Eu opto morrer. É esse exemplo que Cristo quis dar para nós também.
Olha que lindo. Eu vou ler na NVI, tá? Minha oração não é apenas por eles. Rogo também para aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aqui, Jesus começa a orar pela igreja universal, que começa a ser nós. Naquela época, nós existíamos apenas em Deus. E Cristo já nos apresentava perfeitamente o Pai. Ele já estava orando por nós, pelo Pai. E o que é belíssimo, né? É belíssimo saber que o Senhor conhecia cada um de nós quando nós ainda éramos no Pai. Nós ainda estávamos no Pai. Então, é, é, é lindo ver essa solicitação de Cristo pela igreja, que somos nós. Ele ora por nós, ele nos apresenta como nós. E ele tinha tanta certeza, de que o Pai não falharia. E tinha plena confiança de que aqueles homens Aqueles homens. atingiriam o objetivo, que ele já podia orar por uma igreja que ainda não existia na terra, só existia nele. Ele podia orar já apresentando ao Pai e já rogando por ela ao Pai. Jesus já rogava por você antes de você ter um nome aqui na terra. O Senhor já olhava para ele e sabia que você estaria. Aqui a gente vê a presciência de Deus, né, acontecendo, que a gente viu tanto lá em Efésios, aqui ela fica bem evidente essa presciência de conhecer todo o Nítida. processo. E é muito amor envolvido, né? Porque a gente vê essa oração começando com Cristo pedindo para ele, depois falando dos discípulos e agora falando da igreja, né? A gente vê ele pegando, abarcando todos os processos nessa oração com o Pai. Então ele pensou nele, naquilo que ele precisava fazer e tinha que apresentar, né? E apresentar ao Pai, depois pensou nos homens que ele ia enviar acreditando. Eu achei isso fenomenal, né? A crença que ele tinha nos homens, e agora ele está falando da crença que ele tem em todos nós que compomos e comporemos o corpo de Cristo até que ele venha buscar a igreja. Ah, não é maravilhoso? É muito amor envolvido, né? Meu Deus Ainda que eterno. você titubeie no É, seu potencial, Cristo jamais não duvida. titubeou em você. Porque neste momento, foi como a Cida falou, neste momento ele estava orando por esses 11. Mas ele orou pela obra destes 11 que nos alcançaria, que nos levaria para mais. Você está incluído nesta confiança. Por quê? Porque hoje quem é Cristo manifesto na terra somos nós. Somos nós. Quem leva a palavra somos nós. Por isso que a gente sempre pergunta, que Cristo você está manifestando? E à medida que a gente o conhece, nós vamos o manifestando de uma outra forma, um olhar, um O gesto, gesto. um apaziguar, um engolir um sapo com filhotinho e tudo. Tudo Fechar isso a boca, literalmente, eu né? fechar a boca e falar, você tem razão. É, você tá Você tem certo. Não, é razão. sobre isso mesmo. Mas já pensou, 2024 anos atrás, nós já éramos realidade no Senhor? Já. E às vezes a gente acha que a gente foi salvo no susto, né? Ah, por que será? Não, por causa disso. Nós já fazíamos parte de um plano eterno. A presciência de Deus já abarcava a nossa vida. A gente não é tremendo, assim, olhar coisas sobre. Porque às vezes a gente fala, poxa, por que será que Deus me escolheu? Cara, ele já sabia, a presciência dele já nos alcançou. E quando a gente Ninguém fala assim, vai né? ser, e ninguém Pode continuar. vai ser salvo porque tem qualquer capacidade. Não seremos salvos porque o amor de Deus nos alcançou. Como ele diz, acho que é em Mateus que ele fala, né? Não fosse vós que me escolhesse, fui eu que escolhi vocês. João mesmo. Então, é João também, né? Nesse escolher aqui, ó, 2024 anos, a gente era espírito em Deus ainda, e a gente já estava participando do amor de Cristo. Nele nós já éramos amados no amor de Cristo há 2024 anos atrás. Eu sei que no dia mal a gente fala, ai Senhor, por quê? Por quê? Aí Deus falou, sabe, Por lembra isso, dessa oração, queridos. querido, porque eu confio tanto em você, que você vai tirar de letra esse dia mal e vai me glorificar ainda, trazendo o expressar de quem eu sou para muitos. É fantástico, né? Isso fala da 21. glória, né? Fala da glória. 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai,
ou és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aqui Jesus começa a trazer a unidade. Nós somos, igreja, é um com ele, ele é um com o Pai. Então, através dessa unidade, entenda, unidade, o mundo saberá que Cristo é o enviado do Pai. Se não houver unidade, não haverá esse testemunho para o mundo. E nós temos vivido dias em que a Nossa. igreja tem se pegado com a igreja. Nós temos, se você olhar no YouTube, nós temos canais de fofoca gospel, o Jesus Chico eterno. gospel, não sei o que lá gospel. E você vai ver, é só um crente falando de um crente, falando do outro, falando Crente do falando outro, mal do falando do outro, outro. falando do outro, falando do outro. Entenda, unidade na Bíblia não é todo mundo junto. Unidade na Bíblia é quando todos estão edificando para Cristo. Então, não é uma coisa juntada, é uma coisa uniforme com um propósito. E a igreja de Cristo, quando o Pai ora para ele, quando Cristo ora, ele está dizendo assim: olha, essa unidade, Pai, que ela seja uma relação como a minha e a tua o é. E a unidade de Cristo é amor e obediência. A obediência não está fora do amor e o amor não está fora da obediência. Então, quando ele fala aqui, ele está dizendo que eu tenho que passar por cima, porque eu não sou igual a minha irmã, que eu também não sou igual a outra irmã. Nós não somos iguais. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tenho um propósito, o que eu tenho de diferença com ela não importa. Por quê? Porque eu tenho um propósito. E este propósito é a obra redentora. Oi, Sueli, pode falar. Aí caberia aquele versículo que diz assim também, que uma casa dividida não subsiste? Aqui é mais profundo. Aqui é mais profundo, Su. Porque ali está dizendo, tem um propósito de unidade, sim, tem. Mas aqui é para que a igreja atinja o ápice dela. Atinja o desfrutar da glória do Deus Pai. Para que isso aconteça e para que o mundo saiba, nós temos que ter a mesma disposição, o mesmo amor e a mesma obediência ao Pai como Cristo teve. Quando eu tenho, todo o ego vai embora. E nós temos igrejas inchadas de ego. Ó, a gente não precisa nem ir longe. Se você souber o que está acontecendo com a Lagoinha. Então a gente tem visto que não sabe o que está acontecendo. Um irmão está quer que a irmã tire o nome Alagoinha da igreja. Então, os valadões lá, um valadão quer que outro valadão tire o nome de Alagoinha. Então, assim, você vê que é um que não quer tirar, o outro que não quer deixar, e são coisas bobas. E isso fere essa unidade que Cristo está pedindo. Olha, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Você não consegue distinguir, a não ser em propósito, o que é um, o que é outro. Em propósito, nós conseguimos distinguir o que é o Pai e o que é Cristo e o que é o Espírito. Mas em fala, em força, em poder, em divindade, nós não separamos. Não há como separar. Essa é a E eles união. nunca competem entre eles, porque eles são. Um integra o outro, né? Aquilo que a Adri falou. Ele é a pericorese, né? Eles são. Cada um tem uma personalidade, mas os três têm o mesmo objetivo, que é a redenção do mundo, né? E a redenção da humanidade. E na maioria das vezes, o que a gente faz é competir. Eu estava até falando para a Adri, a hora que eu li isso aqui, eu comecei a pedir perdão ao Senhor, falei, Senhor, eu tenho vergonha da igreja que a gente apresenta para o Senhor, porque a gente praticamente compete por tudo. Quem sabe mais, quem fala mais, quem fica mais perto do microfone, quem pode mais, quem é mais bonito. São umas competições que só estão falando daquilo que ele falou, que a gente não podia mais deixar o maligno fazer isso em nós, porque nós não pertencemos a isso. E é interessante porque essa unidade, ela é de uma natureza estritamente espiritual, porque o homem sempre vai competir. Mas quando Cristo é formado em nós, não tem competição. A gente sempre vai trabalhar para o mesmo objetivo, que é para glorificar o Pai na terra através do Filho.
E é sério a gente pensar nisso, né? Qual é o nosso papel nisso? Eu penso que cabe mesmo a reflexão, né? Será que a gente está competindo? Será que a gente tem essa necessidade? Será que a gente está sendo mais. Eu gosto muito daquele versículo de Lucas, que ele fala que a medida com que eu meço, eu sou medido. Será que a gente está medindo com a medida da misericórdia? Será que o que a gente está mostrando é Cristo para aquilo que a gente não concorda? Porque direito de concordar nós temos, mas direito de nos levantarmos contra o irmão nós não temos. Será que a gente está orando ao invés de estar falando? Eu penso que sempre vale a reflexão, né? Eu tenho hora que eu terminei de ler isso aqui, eu comecei a pedir perdão ao Senhor dos meus comportamentos, muitas vezes, né? E o quanto, como igreja, a gente muitas vezes tem envergonhado ao Senhor. E Cristo sempre tem dito, olha, é através do amor que vai unir vocês, e essa união em amor fará com que as pessoas saibam que eu vim do Pai. Olha a responsabilidade que cabe a nós. Cabe a nós o nosso testemunho, a nossa unidade, o nosso morrer diário, que fará com que o mundo reconheça a obra redentora. Por quê? Porque a vida eterna é esta, que o mundo te reconheça o Deus Pai como o único e verdadeiro Deus, e que o Senhor e que o Deus Pai me enviaste. Esta é a vida eterna. Em resumo, essa é a vida eterna que Cristo resumiu para nós. Claro que tem vários desdobramentos, mas o mundo precisa saber, e o mundo só saberá nisso na nossa unidade. Quando nós expressarmos essa unidade de maneira tal. E ela é manifesta em amor e obediência. É a única É. forma que tem, né? Amor e obediência sempre. Através da palavra manifesta. Sim. Palavra manifesta é Cristo manifestando. É o verbo. É o verbo. 22. E dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Nós temos agora. Qual foi a glória que o Pai deu a Cristo? Conta para mim. Fala, não faço ideia. O que tá falando? O que está falando? A glória seria quando ele foi glorificado, ele ressuscitou. Está Não? incompleto esse raciocínio. Você parou o raciocínio logo que você começou a desenvolvê-lo. Vai, continua. Travou aí. Ele foi glorificado. Eu não entendi. Então, você está falando que a glorificação é na morte? É isso? Não, na ressurreição de Cristo, né? A ressurreição foi o quê? É a glória? É. Aí ele teve um corpo glorificado. Vai, explica aí que é assim. Não vou explicar algo que você bagunçou, Sueli. É sacanagem. Bagunça conceito não, que eu nem consegui chegar no seu raciocínio de tão enroladinho que ele estava. Mas... Pois é. Tá tudo bem. Vamos, faz parte. Faz parte. A glória que o Pai deu para o Filho foi o poder de fazer de nós seus filhos. Aleluia. Porque a hora que ele... Olha que fantástico. Jesus poderia morrer por nós? Nós poderíamos sermos perdoados por Deus? Só com a morte? Poderíamos. Podia qualquer coisa. O plano era dele. O plano era dele. Ele podia falar, olha, vamos lá, vamos fazer um conselho aqui. Você vai, Cristo, você morre, lá você é o Cordeiro perfeito, acaba a inimizade, acabou. Eu continuo sendo Deus, eles continuam sendo meus súditos. Pronto. Mas não, o Pai decidiu entregar para o Filho a glória dele. Então, quando Cristo morreu, ele pegou, a glória do Pai estava contida nele. Quando Cristo morreu, ele dividiu essa glória conosco. Qual é a glória? É o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por quê? Porque ao sermos feitos filhos de Deus, nós gozamos da vida de Deus, da natureza de Deus, do poder, do nome do Pai, da autoridade do da autoridade do Pai. Nós gozamos de quem Ele é. Isto é a glória do Pai. Esta é a glória que o Pai deu ao Filho, que o Filho nos deu. Você é gloriosa. Olha que linda.
Vocês são gloriosos. Por quê? Porque Somos. possuem a glória de Deus. Para que sejamos um como nós somos um. A gente só vai ser um quando usufruir da glória do Pai. Quando eu passar pela redenção, quando eu for santificado pela palavra e quando eu usufruir da glória do Pai, ou da glória de Cristo, porque é a mesma glória, nós seremos um com Ele. Usufruir da glória é o morrer diário. Porque o propósito dessa manifestação, dessa unidade, é que a igreja seja a expressão vívida do Deus Pai. Jesus foi expressão de quem? Quem Cristo expressou? O Pai. Quando você expressa a Cristo, quem você expressa? O Pai. Então, qual é o propósito dessa manifestação da glória? O Pai. É isso mesmo. É óbvio. A gente fica até com medo de responder, né? Mas é óbvio. Por quê? Porque qual foi o propósito da criação do homem lá em Gênesis? Que eu falei na aula passada? Quando o Deus triuno fez o homem à sua imagem e semelhança, qual era o propósito deste Deus triuno? Que o homem o manifestasse. Por isso que ele fez a imagem e a semelhança, porque a imagem é característica, semelhança é aquilo que o homem é aquilo que o homem é na alma. Então, quando o Deus triuno fez Adão, além de fazer a imagem, não é que Cristo, não é que o Pai, o Adão. Deus triuno tenha uma idade, não, porque eles são espíritos. Por isso que o Jesus precisou ser o corpo de Cristo, porque ele precisava ser homem. Mas a imagem do Pai e a semelhança. Para quê? Para que a humanidade pudesse expressá-lo. Quando Adão caiu, essa expressão morreu. Então veio Jesus para permitir que, através dele, novamente a humanidade pudesse expressar ao Pai. Através do quê? Da obra redentora. A obra redentora traz a vida do Pai para nós. Que vida é essa? Que vida é? Qual é qual é a vida do Pai? É a vida? Qual é? Vilmara? Eterna. Eterna. Aleluia. Esses conceitos precisam estar firmes em vocês. Vocês possuem a vida eterna. Aí se perguntarem para você, o que é a vida eterna? Respondam, por favor. O que é a vida eterna? A vida que o Pai dá. Fantástico, Mari. A pessoa que está na sua frente vai bugar, porque ela vai achar que vida eterna é só a vida que dura eternamente. Aí Que é você depois fala da morte. que é a vida que o Pai dá. Olha o conceito de vida eterna de vocês, como já está muito amplo. Ampliou, né? Vida eterna é muito mais do que viver eternamente. Vida eterna é gozar da vida do Pai em mim. Vida eterna é o poder, é eu ter o poder de conhecer o Pai. Lembra que a gente estudou a aula passada? Que vida eterna é eu ter a permissão de conhecer a vida do Pai. Olha como o Pai ele é seletivo naquilo que eu só mostro quem eu sou para os meus. Para os que não são meus, não me conhecem. O Pai só se revela aos filhos. Opção dele. Por isso que ele colocou a vida eterna em nós. Então aí Jesus disse, ó, eu lhes dei a glória que a mim me deste. Ou seja, eu lhes dei o poder de serem filhos, eu dei a eles. Isso é a glória. Então a glória que a gente estudou, né? Falou, ô glória, glória tem, alguns acham que é viver um Viver. sobrenatural, Uma que luz, isso né? é Um arrepio. magnífico, é um arrepio. Não, é viver a glória. Porque a glória de Cristo, lembra que nós já vimos? Que você é a glória do Pai? Que você é a glória de Cristo? Que nós somos a glória de Paulo? Por quê? Nós somos a coroa de Paulo? Por quê? Porque na obra redentora consumada, seremos nós que iremos mostrar o galardão de cada um deles. Como muitos, depois de nós, mostrarão os nossos galardões. Nossa.
essa é a glória, é olhar para a obra redentora através de nós sendo uma verdade. Não é magnífico? Não é E é mais real, não é? Mais palpável, mais né? Porque às vezes a palpável? gente fala de alguns conceitos, eles parecem que são tão espirituais, no sentido de a gente não consegue manifestar ou expressar ou fazer isso no dia a dia. Quando isso fica mais claro dessa forma, a gente entende o que é a vida eterna, a gente entende o que é manifestar o Pai, a gente entende, lembra o nome do Pai, que Cristo nos ensinou, o Pai, que não é a figura, né? Mas é a pessoa. O nome é a identidade de quem ele é, não é um título só, como a gente viu na aula passada. Então, tudo isso vão virando conceitos diários que a gente pode vivenciar. Não fica mais Acessar a fácil, né? glória é mais fácil. É só É você mais acessar a fácil, sua filiação. A sua oração mudou? Lembre que na aula passada eu perguntei para vocês: vocês oram por títulos, Deus Pai, ou você ora ao Pai como se filha fosse? Vocês fizeram esse teste? Vocês fizeram isso? Para aqueles que ainda não Eles fazem? acessaram, né, esse processo. Você já reivindicou alguma coisa por ser filha? Não é? Porque agora é diferente de você olhar para o pai e chamar o pai de pai por título. Por Porque se a gente título. tirar o nome, ó, se a gente tirar o pai do nome, vai sobrar o quê? Deus. Deus. Você e Deus pode ser Jesus? Pode ser o Espírito Santo? Entende? E você, quando você ora, E pode ser outra coisa também, não precisa ser só Trindade, né? Deus pode não, ser vamos qualquer falar, coisa aqui, que você como a elenca, né? gente é Ah, crente, a tô gente vai usar crente. só essa Então tá bom. nomenclatura aqui. Então tá. Então, para você ver que, para você fazer o teste, se o pai é título ou se o pai é pessoa. É O pessoa, é. pai precisa ser pessoa, porque só aí você vai usufruir da glória. Porque se a glória é a filiação, eu preciso usar desta filiação. Se eu não fizer uso da filiação, eu acabo não sendo um. Eu acabo sendo um estranho que está tentando se aproximar para ficar íntimo. Pensou você tentando se aproximar do seu pai para ficar íntimo? Claro, para aqueles que têm dificuldade com o pai, é mais complicadinho. Mas pega alguém íntimo, que já é íntimo, você querendo. Aí o pai olha e fala: Mas você é meu, vem cá. Chega mais próximo. Aí você fala: Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, aquele que fez o universo, aquele que fez as Onipotente, né? estrelas, aqueles que chamam os anjos pelo nome, as estrelas por. E o pai fala: Já sei tudo isso, filho, o que que você quer? Pensou? Pensou os seus Para de filhos chegando enrolar, para né? você e falando isso? Ô mães! Ô mãe, salve, salve, a senhora é tão sábia, tão poderosa, Tão tão benigna, maravilhosa. tão maravilhosa. Ô mãe, a senhora tá linda hoje, esse cabelo gostoso aí, hein? Nossa, tá bom banho, tá cheirosa. O que que você vai virar pro filho? Falar, quer o quê? Tá querendo o quê, ser Quer humano? o quê? Não é? Mas as nossas orações pro Deus Pai, pro Pai, muitas vezes ela é assim. Deus Todo-Poderoso, que vem, que faz, que o vento sopra, que a estrela conhece. Por quê? Porque nós tratamos ele por título. Então vamos usufruir, porque só a hora que eu usufruo da glória, eu me torno um. Até então, é muito legal, porque você pode ser um. Com a obra redentora, você se torna um, não se torna? Sim. Com a palavra, você subiu um estágio, porque você está na santificação da palavra, que é o que está acontecendo aqui hoje. Ó. Hoje nós estamos sendo santificados pela palavra. Nós estamos no estágio 2. Para ir para o estágio 3 de intimidade, de unidade, eu preciso usufruir da glória. E usufruir da glória é ter o Pai como soberano na minha vida. Mais soberano do que eu. Você não pode ser soberano na sua vida. A última palavra e a primeira palavra é do teu Pai. É isso que Jesus fez. Jesus fez do Pai a sua autoridade máxima. Aquele que falava, vai para esse lado, vai para lá. Entenda, teve um momento em que Paulo queria pregar o evangelho em uma determinada região. O Espírito não deixou. Eu já vou logo pro finalmente. Entende? Olha o que Paulo ia fazer era a propósito? Ele ia fazer algo Aparentemente, bom? sim. É, Ia, porque o aparentemente que sim, né? Paulo ia Pregar fazer? o Ia levar o evangelho. evangelho. É. O Espírito deixou? Não. Então não é tudo que pertence, que a gente acha que é espiritual, é para nós fazermos. Porque se fosse, Paulo não seria detido pelo Espírito.
E quantas vezes ele fala em Colossos, né? Eu queria ter em Romanos, né? Eu queria ter com vocês. Só que assim, ó, para Paulo começar a pregar o evangelho, demoraram 13 anos. Depois que ele voltou, que ele ficou 3 anos lá, demorou 13 anos para Paulo começar a pregar. Os apóstolos enviaram uma pessoa que não tinha condição de pregar, essa pessoa lembrou de Paulo, é óbvio que não foi uma lembrança à toa, foi o Espírito Santo se manifestando, e aí ele trouxe Paulo. Demorou 13 anos para Paulo começar a pregar aquilo que a gente vê nas cartas. Parece que foi imediato, né? Teve momentos que era não vai fazer não. Foi resistido, né? Foi resistido pelo Não é Espírito. hora Ele fala ainda de isso. fazer isso. É para a gente entender que muitas das vezes nem tudo que é espiritual é para fazermos. Nós temos que fazermos aquilo que o Pai quer que façamos. Não é para fazer, mas sei lá, o que você julga ser espiritual aí? Que você Faz uma oração por alguém, às vezes vai fazer, sei lá, uma visita, às vezes você vai levar um mantimento na casa de alguém e as coisas acontecem de uma forma que você não consegue ir. Ou você quer ajudar porque está com uma então, necessidade. E às vezes não é, porque Deus está tratando com aquilo, né? E a gente precisa entender que muitas resistências nem é Satanás, muitas resistências é o Senhor não nos deixando ir para não atrapalhar o plano. Porque às vezes a gente se intromete em coisas que é o plano de Deus para cuidar daquela pessoa e também para trabalhar na nossa obediência, né? Porque Deus nunca atinge um alvo só. O atingir do Senhor é o corpo, não é só o filho, mas é o corpo. Então ele sempre está olhando ele sempre está tratando mas olhando todo. É sempre assim com o Senhor. Né? Então, vamos para o 23. E ele continua ele continua o raciocínio, tá? Deles a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. O Pai nos ama como amou a Cristo. Olha, Uau. Que coisa magnífica. Top magnífica. demais, né? Isso é o Senhor declarando para que o mundo saiba que o Senhor me enviaste e que o Senhor os tem amado. Quem é? Esse os tem amado é o Senhor, o Deus Pai. Os tem amado a eles como me tens amado a mim. Quando é isso? Quando nós andarmos em unidade. Por quê? Porque é eu neles nós, e tu em mim. Quando eles andarem nesta unidade, o mundo vai conhecer que tu me enviaste. E que o Senhor um manifestando o outro, né? É a gente manifestando a Cristo que manifesta o Pai, que o mundo vê, e aí o mundo entende que mandou o Pai, e o Pai vai demonstrar o amor dele, como ele demonstrou o amor para com Jesus Cristo. Simples. Você já se imaginou no dia a dia, corriqueiro assim, ó, o Pai demonstrar ao mundo que te ama? Porque você resolveu dar uma palavra profética para um caixa de supermercado. Tem noção do que é isso? Foi o que Cristo fez, porque eu estava conversando com a Cida, né? Quando Jesus foi num casamento, ele manifestou o quê? O reino. Supriu uma necessidade. Quando ele foi num velório, ele foi lá e ressuscitou o morto. Não importava onde ele estava, no dia comum, ele fez isso. Você manifesta o reino nas coisas mais simples? Um católico não nesta proporção, né? Não tem mais o hábito de falar para nós, olha, Deus te abençoe. A gente não fala nem isso. E a gente fala assim, você fica com o seu, eu fico com o meu. Não sei nem se o que ele está mandando é meu, mas nós literalmente não temos nenhum hábito de abençoa. Tudo, todo mundo. Você fala que o seu dia seja bom, que o Senhor te dê resposta, que o Senhor cure essa enfermidade. Você já se permitiu andar nos dons, ainda que seja loucura para você? E como é que você vai demonstrar ao mundo que o Pai te ama como amou a Cristo? Porque sabe como é que os discípulos soube? Porque viram tudo aquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez foi absurdamente comum e absurdamente magnífico. Magnífico. Ele foi a um casamento, mudou o casamento. Ele foi num lugar
Nos velórios, né? Nos Ele velórios e ressuscitou. mudou o velório. Tava andando na Aonde rua e ele ia, ressuscitou. ele ressuscitou. Aonde ele estava, ele mudava o ambiente. Você muda ambiente? Quer pelo teu silêncio, mas pelo teu olhar. Sabe, um olhar que sorri, uma boca que mostra os dentes, uma... Você muda ambiente? A Ou paz você é que aquele excede que o vem, ó entendimento, né? céus, ó chuva, ó sol. A minha irmã sempre brinca, nossa, Adriana, você mexe com todo mundo. Meu, ela mexe, gente, com todo mundo. E eu é que sou simpática da família. Eu faço isso. E eu tenho o hábito de conversar com alguém e abençoar a vida dele. É verdade, ela faz isso o tempo todo mesmo. Ó, não importa se é alguém maior ou se é alguém menor. Não importa. Tô sempre. É porque eu desejo. Eu sempre. Eu dou aula para vocês, mas eu tenho os meus indagamentos com Cristo, com o Espírito. Como é que eu manifesto? Como eu manifesto? Porque eu sempre falo de manifestar. Como eu manifesto? Eu estou testando, gente, de verdade. Eu estou testando. Como é que eu Tá se vencendo, manifesto né? isso, né? Estou me vencendo. E eu pedi mesmo, eu fiz uma oração ao Senhor nesse sentido. E esses dias eu estava ouvindo uma pregação e Deus falou assim: Você não pediu para manifestar? Você vai ter que morrer. Simples assim a resposta que Deus deu para mim. Não quer manifestar? Para mim manifestar, você morre. Aí eu me encolhi, coloquei a viola no saco e falei: Bora morrer. Bora morrer. Bora morrer. Tá doendo? Horrores. Eu tô aqui, tá de batom, tô de batom, tomei banho, mas tem dia, Informação desnecessária. tem dia difícil. Ah, que você tá pensando? A Raquel te Não, zoando lá. quer o quê? Eu não vi, não Tá vi. te zoando lá com. Tem uns mosquitinhos voando? Tem, mas é do calor. Então, a gente precisa viver esse nível, porque o Pai tem prazer em demonstrar ao mundo que você é amado como ele amou a Cristo. Não há distinção de amor. Olha o que Cristo está dizendo para nós, para que o mundo veja que os tem amado a eles como me tens amado. Jesus em Tem. nenhum momento parou o que ele tinha que fazer por conta de um olhar ou por medo do que as pessoas iriam pensar. Se Não desafie mesmo. nesta semana a fazer algo absurdo. Falar para usar os dons que o Espírito te deu. Para Espírito Santo, eu vou no açougue. Me usa. Se o Senhor não me usar, eu volto. Do jeito que eu saí. Mas eu quero muito. E se desafie. Eu E me libero, né? se libera. Não vai ter vergonha. Se Deus me der uma palavra de conhecimento, vá lá no ser humano e dê essa palavra de conhecimento. Aí você volta, depois só o mês que vem você volta no açougue onde você foi, né? Mas começou a Tem, esquecer ou para buscar o é, testemunho, porque ah, muitas vezes tem testemunho, né, gente? testemunho. E vai ter, porque é palavra que vai se cumprir. Nós É. precisamos andar no nível que Jesus andava. Jesus andava num nível que meu Pai amado, e ele colocou isso à nossa disposição. Olha, a glória para Jesus passava pela cruz. Aliás, quando ele Sim. se refere, como nós vimos, né, quando ele se refere à glorificação dele, é a morte de É cruz. O sempre morte primeiro de ato da cruz. glorificação dele é a morte de cruz. Então, nós vamos passar. Você quer ser glorificado? Vai morrer. Pegue a sua Morre. cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Me siga. Você tem uma cruz que tem o seu nome. E é ela que você vai carregar todos os dias. E quando você estiver no dia mal, lembre-se que isso é a sua glória. A sua dificuldade é a sua glória. Como foi de Cristo. A obediência perfeita de Jesus à vontade do Pai era a sua glória. Ele obedeceu. E obedeceu até a morte de cruz. Então, quanto maior for a sua obediência, maior será a sua glória. Maior. A glória de Jesus radicava no fato de que, por meio de sua vida, suas obras, suas palavras e seus poderes, os homens reconheciam a sua relação especial com o Pai. Através da sua vida, da sua obra, das suas palavras e dos seus poderes, porque vocês o têm. Você tem. Você literalmente vai vivenciar os homens reconhecerem que verdadeiramente vocês são homens e mulheres de Deus. Amém, amém, amém. Vai ser fantástico. Vai ser uma realidade. 24. Pai, a
aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Onde Jesus estava aqui? Onde ele estava? No cenáculo. Neste momento, No todo mundo cenáculo. Mas onde sentadinho. Cristo estava? Não, Pai, aqueles que me destes, onde eu estiver também que estejam comigo. Onde Cristo estava? Na glória do Pai. Cristo estava no Pai. E aí ele fala, Pai, aonde eu estiver, que eles estejam comigo. Onde você está agora? A Raquel está na casa dela. Você pode continuar, Raquel. Eu estou no meu pai. no pai. Onde vocês estão? A Lu falou, no pai. No pai, Lu. É isso mesmo. No pai. Fisicamente nas nossas casas, espiritualmente assentados com Cristo. Então, olha que magnífico isso. O Senhor pediu para que nós, através da glória que Ele nos entregou, nos permitisse estar no mesmo lugar que Ele. E onde É Cristo muito está amor, agora? né? Naquele momento, Jesus estava na terra, mas quando hoje ele literalmente está com o Pai, Agora com o assentado Pai. com o Pai. Essa é a nossa realidade hoje. E Por ele isso que levou. Efésio Então, fala que nós estamos com ele, né? nós estamos com ele, assentados com ele. Com ele. É lá que nós Literalmente. estamos. Lembre, glória é a filiação. Guarda isso no teu coração, tá? É a filiação com a vida, a natureza divina. Divinas, porque são as três naturezas, Pai, Filho e Espírito, em você, para expressar o Pai. Cristo expressou o Pai. O cumprimento de estar com Ele começou na ressurreição e será plenamente completado na Nova Jerusalém. Então, nós estamos nesse processo. Nós, igreja, estamos nesse processo aqui. Hoje nós somos a manifestação corpórea de Jesus Cristo. 25 e 26 a gente vai ler juntos. Olha que lindo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então nós temos Cristo, nós temos o amor do Pai manifestando. E olha, Pai justo, por que ele é justo? Porque, da mesma forma que, através da obra redentora, nós experimentamos o quê? A santidade, através da palavra. A justiça nós manifestamos, e o Pai manifesta através da glória dele. Quando nós cremos em Cristo e nós vivemos isso, ele é justo por conta disso. Porque, como ele manifestou no Filho, ele vai manifestar em nós. Por justiça, porque é uma característica do Pai. É uma característica dele. Aí, ó, eu fiz conhecer o teu nome. Aí eu pergunto, Jesus foi bem sucedido nisso aqui? Eu fiz conhecer o teu nome? Jesus foi bem sucedido? Ele, se ele tivesse hoje no Instagram, quantos seguidores Jesus teria? Seguidor fiel. Fora os haters, né? Só seguidor haters. mesmo. Quantos? Ah, Raquel disse que milhares. Será? Eu vou dizer para você que não. Ele teria só 11. Literalmente foi com esses que aqui ele resolveu e viu todo esse ministério dele se expandir. Mas Jesus não foi bem sucedido nesse sentido humano, mas espiritualmente ele foi extremamente bem sucedido, tanto que a igreja hoje continua. É para a gente ter uma noção de sucesso. O seu sucesso é como? É medido com o quê? Com a régua espiritual ou com a régua humana? Porque a régua espiritual, Jesus foi muito bem sucedido. Régua humana,
Saiu, andou pela terra por 3 anos, só deve ter 11 homens. E um ainda traiu, o Não, 12 traiu ele, né? tinha mais. Aqui 11 era mais pertinho, Não, nós né? estamos falando Tinha mais, né? daqueles que receberam a comissão de levar a palavra. Tinha outros, tinha 70, Sim, 120, mas não 150. viveram o que No esses cenáculo 11. só tinha esses 11 aqui. Entenda, ó, eu gosto quando fala, né, Senhor, eis que estou convosco todos os Todos dias os dias. até a consumação. Isso é bom? Isso é bom, mas eis que estou em vós. Não é melhor? Estar comigo é uma coisa, estar em mim é outra. Estar comigo pode ser que não esteja, estar em mim é impossível não estar. É isso que Cristo está dizendo, eis que estou em vós. Em vós, o Senhor está em nós, não conosco. Ele está conosco, eis que estou convosco, Sim. mas ele está em nós. Entenda isso, muito maior. Aonde você for, você vai levar o Deus que que você serve, o Deus que te amou, o Deus que te separou, o Deus que chamou você para ele. Ele te catou e tem você para ele. Ponto final. Agora, se você vai ser dele, é uma outra situação. Porque você já pertence a ele. Agora, se ele vai ser seu, é uma responsabilidade sua. Porque o Deus que se revela a você é sua responsabilidade revelá-lo. Ele está disposto, ele colocou toda a vida dele para você. Agora cabe você vir até ele para conhecê-lo. Ele já te deu toda a carta branca, para que você se deleite nele e ele possa. Isto aqui, essa oração magnífica, esse fechamento que Jesus faz, é pouco antes dele ser crucificado. Olha que testemunho fantástico que ele dá da igreja. Jesus nunca vai olhar para você pelos seus defeitos. Esses homens deixariam ele no meio do caminho, um negaria ele 3 vezes, o outro iria só até a crucificação. Ali depois cada um ia pescar, cada um ia tocar sua vida, um ia voltar para o caminho para outra cidade, tanto que estava indo para Emaús, outros depois voltou para pescar, Pedro mesmo voltou para pescar e levou os outros para pescar, a vida seguiu. Mesmo toda essa falha, para nós humana falha, para Cristo não representou nada. Ele continuou e ele apresentou esses homens como obra completa e consumada. Quando Cristo te apresenta ao Pai, você é obra completa e consumada. Como você reage, aí é problema seu. Tem pergunta? Nenhuma pergunta? Como é que vocês estão? Vocês estão tão quietos, vocês não são quietas. Conta-me, o que aconteceu? Sabe que a gente está aqui, eu estou com uma vontade de ficar orando, né? Porque eu acho que é isso. Senão acabou Entendeu? essa aula, Um não é? mover mesmo de falar, pai, que fantástico, né? Que magnífico, que delícia ter tudo isso em nós e manifestar tudo isso. Eu acho fantástico também. Então, bora orar? É que Vamos orar? quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente sabe, mais a gente vai vendo quantos defeitos nós temos, Dona quantas Osmarina, falhas. não olhe, não fique nesse caminho, Não olha porque por se a esse senhora lado, ficar nesse não. caminho, a senhora vai perder toda a perfeição que em Cristo há. Porque eu não sou nada perfeita. Acho que das imperfeitas eu sou aqui, tá não é nem o número 1, só a 0, ali que começa antes. Mas, dona Marina, eu me recuso. Porque o Pai me vê como obra perfeita. Bora manifestar isso aí. Chorando, rindo, passando perrengue, recebendo não. Dona Marina, à medida que eu conheço, eu manifesto. Vamos assim? À Eu ouso medida que a crer, senhora né? conhece, a senhora manifesta? Então, qual é a largueza que a senhora conhece a Cristo? É nessa largueza que a senhora vai andar. Se a senhora errar porque não conheceu mesmo, ainda não conhece tudo, continua andando naquilo até a senhora conhecer. Não. Esses homens aqui, esses discípulos, aqui, ó, Jesus falava com eles e orava com eles. Um ia dizer que não conhecia ele. Você fala que nem ele. Você tem a cara dele. Ah, nem sei quem é, não. Pedro. E aí, Pedro, isso não foi impedimento para Cristo falar aí, chama Pedro para mim, chama, eu quero conversar com ele. Os Tu me seus amas? defeitos, os nossos defeitos não impedem que a obra de Cristo seja consumada em nós, Marina.
Não impede. O Senhor Combinado? fala lá em Oséias, me conheça, mas prossiga em me conhecer. Quanto mais, lembra dos caras lá no caminho de Emaús? Eles só foram reconhecer Cristo no final e não teve problema, porque eles voltaram para o cenáculo e o Espírito Santo baixou sobre eles como labareda de fogo. Tudo isso que a palavra vai fazendo é nos limpando para a gente chegar na estatura de varão. Por isso que ela nos confronta. Quanto mais a gente é confrontado, quanto mais a gente reconhece, mais Cristo a gente manifesta. Esta foi a última conversa que Jesus teve com os discípulos. Depois disso, é a morte. Crucificação. É a glorificação, né? Glorifica o filho. glorificação. É a Glorifica glorificação. o filho. Então, bora lá. Se essa é a nossa última conversa séria até que a gente morra, vamos viver. Mas não deixa o coração entristecer, não. Eu vou Muito ser pelo melhor do que o Fulhão. contrário, né? Vamos ficar felizes. Olha o amor dele. Ele nos apresentou, nos amou, nos deu o Pai. Cristo nos tornou amigos de Deus. A gente pode orar e a nossa oração é como se a gente estivesse na presença dele. E aí a gente precisa olhar tudo isso com muito amor, né, gente? Porque é muito amor envolvido. É muito amor envolvido. Vamos É lá? amar apesar de, né? Vamos. É amar apesar de. E confiar apesar de. Confia Sempre. nesse amor, confia, porque Deus não pede a perfeição, Ele pede literalmente a nossa rendição. Se renda. Obediência e rendição. É isso. Afinal, Agora- quando ele nos escolheu, ele já sabia quem nós éramos. A nossa história já está toda escrita. Opa. Aliás, Ele só nos escolheu porque sabíamos quem nós éramos. Que a gente é Porque tudo só jambuzeiro fomos brabo. escolhidos porque Ele olhou para nossa história e falou: vale a pena. Vou investir Olha aí. nessa bichinha aí, hein? Quando ele olhou, ele falou: vou investir nesse bichinho também, ó. Vale a pena. Eu nele vale a pena. Ele sozinho não vale, mas eu nele Então, mas vale eu a pena. nele, nós vamos aqui, ó. O quanto E de é Cristo sempre isso, o Brasil né? não vai conhecer. O quanto de Cristo o mundo não vai conhecer. Por tua causa. Por nossa causa. Onde chegarão os teus filhos? Onde chegar Onde as tuas chegarão os teus orações? E os seus bisnetos? Se Jesus não voltar. Se Jesus voltar, você vai colher a sua geração. Ó, que magnífico. Não é? Temos herança, graças Se você a olhar Deus. para trás, você é muito mais do que seus pais foram. Seus filhos serão muito mais do que você. É a quê? flecha que vai mais longe, né? Como diz Isaías 59. A cada geração que se converte, é a flecha que vai mais longe. Dona Marina, Deus tem uma aliança com a senhora. E não Ah, envolve tem. perfeição. Não verdade. envolve perfeição. Envolve coração. E coração a senhora tem. Porque, ó, Tem. a senhora é guerreira, hein? Não vamos parar no meio do caminho, não. Vamos. Olha de onde ele te tirou, né? Só de olhar de onde ele te tirou e aonde a senhora tá já é uma obra maravilhosa. Agora imagina onde a senhora pode chegar. Já pensou que delícia? Vamos orar? Vamos. Quer orar, ô tia do coque? De novo? Não. Agora é contigo, fala aí, né? Não. Deixa a Mari orar, ela estava aí sedenta. Mari, é verdade. Vamos, Bora lá. Mari, vamos orar junto com você? Vamos todo mundo orar. Vamos. A gente já perdeu o privilégio de ouvir a tua oração, André. A gente vai ter o privilégio de ouvir a sua Poxa, oração em Débora. nome de Jesus, diante do Pai. Só para ouvir a tua oração. E as meninas, É advogada mesmo. Não é, meu? São provas irrefutáveis. Então, é sobre isso. Isso, vai lá com essas meninas advogadas, sangue de Jesus, viu? Então vamos orar. Vamos. Mas vamos orar todo mundo junto, cada um com aquilo que está queimando no seu coração, porque é muita revelação, né? É. A eternidade está aí para nós, então vamos entrar na eternidade. A hora que a gente ora, a gente rompe aí essa porta, há uma porta aberta no céu. Cada vez que a gente ora, a gente ultrapassa essa porta. Então vamos orar. Pai Santo, eu quero te dar graça, Senhor, porque a gente é tão pequeno, né? Como a dona Osmarina falou, a gente é pecador mesmo, a gente é limitado, a gente é tão suscetível a tantos ensinamentos, né? Que a gente te conhecia de ouvir falar. E agora, Senhor, a gente pode te conhecer, de caminhar contigo, de saber que o amor que Cristo trouxe para esse mundo, na verdade é o amor do Pai, que o Pai nos amou primeiro.
E Espírito Santo, eu quero clamar para que o Senhor rompa em nós toda a religiosidade, tudo aquilo que não deixa a gente se conectar com esse amor. Porque o Senhor nos elegeu em Ti antes da fundação do mundo. Então, Senhor, rompa toda a tristeza, toda a rejeição, todas aquelas barreiras de infância que a gente veio tendo ao longo desses anos, Senhor. Tudo aquilo que impede a gente de sentir e não acreditar, porque a gente acredita nesse amor. Mas, Senhor, que esse amor, ele rompa a barreira da nossa mente e que ele se manifeste através, sabe, da divisão da nossa alma com o nosso espírito. Que esse amor, Senhor, possa nos marcar de alguma forma, Senhor. Que o Senhor nos leve em sonhos para lugares que a gente sonha. Que o Senhor possa trazer revelações, Senhor, que marquem cada um aqui com o Teu grande amor. Senhor, que todos nós tenhamos uma grande história de amor contigo. A gente quer a cada dia conhecer mais e mais de Ti, para que a gente possa, sabe, revelar esse amor para o mundo. Então, usa cada um de nós, mas para isso, Senhor, nos limpa, nos purifica, faze-nos santos, Senhor, nos santifica, para que a gente possa trazer esse amor para todas as pessoas que estão perto da gente, para as pessoas que se aproximarem da gente, eles sejam marcados. Sabe, Senhor, as pessoas acreditam muito em energia. Ah, essa pessoa tem energia isso, energia aquilo. Senhor, mas nós temos o Pai das luzes, o Criador de toda a energia existente nesse universo. Que quando as pessoas chegarem perto da gente, elas sintam energizadas mesmo pelo Teu amor, Senhor. Que as pessoas queiram caminhar com a gente para conhecer o Cristo, o Deus Pai, o Espírito que caminha conosco, que mora dentro de nós. Então, Pai, eu quero Te glorificar, eu quero Te render toda adoração, dizer que o Senhor é santo para sempre, dizer que nós estamos prontas, Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então usa-nos, Senhor, usa-nos para trazer esse amor para esse mundo onde está tudo perdido, está tudo louco, Senhor. Então nos usa para que a gente possa saquear mesmo o inferno, para que a gente possa povoar o céu, Senhor, de verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus, Senhor, usa cada um de nós. Senhor, olha para cada coração aqui sedento de ter uma experiência contigo. Pai, não permita que essa palavra ela se apague nos corações, mas, Senhor, que cada um aqui fique com ela queimando. É que essa oração, Senhor, que o Senhor fez há tantos anos, e que hoje ela tem um efeito tão poderoso na nossa vida, Senhor. Nós clamamos por essa oração, para que ela continue, Senhor, que ela continue reverberando aí no céu, e que ela continue trazendo frutos para essa terra. A Tua palavra diz, Senhor, que todos aqueles que o Pai Te deu, Cristo, nenhum deles se perdeu. Então, Senhor, que nenhum de nós se perca, que nenhum dos nossos se perca, mas que todos sejam encontrados pelo Teu grande amor, pela vida eterna. Manifesta essa vida eterna, Senhor, ensina-nos a acessar essa vida eterna, ensina-nos a viver a Tua glória todos os nossos dias. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, visita cada um aqui, Senhor, e quebra, Pai, quebra todas as resistências, ainda que a gente não veja agora o que essa palavra produziu em nós, mas que no decorrer dessa semana, Senhor, ela vá frutificando, porque eu declaro aqui, nesse momento, que cada coração aqui, Senhor, é um solo fértil, é uma terra fértil, que vai produzir a 100 por 1. Essa palavra, ela vai frutificar, Senhor, e essa palavra vai produzir frutos de glória, de redenção, para todos aqueles que se aproximarem de nós, Senhor, e vai produzir frutos em nós, os frutos do Teu Espírito, Senhor, e que a gente possa Te conhecer todos os dias, que a gente possa ter uma comunhão, uma intimidade contigo, e que essa porta que está aberta no céu, ela se transforme, Senhor, numa passagem corriqueira para nós,
uma passagem natural, Senhor, e que a gente possa ficar muito mais na eternidade do que aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo a cada um que está aqui, e eu clamo, Senhor, para que o Senhor os livre do maligno. Livra-nos cada um, Senhor, que está aqui, livra-nos do maligno, para que a gente possa glorificar o teu santo nome e glorificar o teu santo nome através do poder da tua redenção em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, eu entrego a ti toda a honra, toda a glória. Senhor, eu não tenho palavras para agradecer por cada revelação que o Senhor nos trouxe essa noite, Senhor. E quero continuar bendizendo o teu nome, dizer que tu és santo, dizer que tu és tudo aquilo que a nossa alma espera, tudo aquilo que o nosso espírito precisa, Senhor. Então vem sobre cada um de nós agora com esse amor, Senhor, que ele é incomparável, com esse amor que ele é palpável, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, Deus de amor, eu te louvo porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei, Senhor, que o Senhor tem coisas grandes, e a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, essa palavra ela é uma verdade, porque cada vez que a gente se aprofunda mais, a gente descobre mais de ti, a gente conhece mais a ti, e que cada conhecimento que a gente vem adquirindo, Senhor, a gente possa frutificar para o teu reino, e não só ficar guardado para nós, Senhor, mas que a gente frutifique, que a gente possa expandir esse conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.